Bem-vindos de volta ao PlanoCast. Estamos hoje no episódio 23, Gestão de Mudança, implementando o crescimento empresarial. Nesse episódio, nós vamos decifrar os segredos da gestão de mudança eficaz. Discutiremos como identificar a necessidade de mudança, superar obstáculos e implementar estratégias que impulsionam o crescimento. Junte-se a nós enquanto mergulhamos em estudos de caso inspiradores e fornecemos também dicas práticas para transformar a sua organização. Prepare-se para insights valiosos e ações transformadoras. Vamos juntos moldar o futuro do seu negócio. Roda a vinheta. E a gente está aqui em mais um episódio do PlanoCast. A gente vai hoje tratar de um assunto que a gente enfrenta todos os dias com os nossos clientes de consultoria, de mentoria, que é a transformação que acontece dentro das empresas quando existe uma mudança. E é o que a gente chama de gestão de mudança. E eu aqui com meu brother, amigo, Felipe Machado, nosso diretor de conhecimento de pessoas aqui no Plano Empresarial, para você poder vir junto com a gente num tema que com certeza vai transformar o seu negócio quando você entender a importância e o como fazer as mudanças que o seu negócio precisa passar para chegar onde você quer que ele chegue. Então, seja bem-vindo, my brother. É muito legal. Cara, esse tema realmente a gente se depara, que quando a gente chega na empresa para fazer o trabalho, a gente já está falando de mudança, né? Porque uma empresa que a maioria das empresas que a gente trabalha aqui não tem nenhum planejamento estratégico. Então a gente chega para poder construir esse planejamento estratégico, então a gente está falando de mudança. E muitas vezes a gente passa por momentos de resistência da equipe, né? E aí esse tema é um tema que é interessante de ser discutido, porque muitas empresas, às vezes, elas fazem as mudanças sem ter uma gestão da mudança. Então sai, às vezes, empresário que sai atropelando tudo e coloca do jeito que quer e não conversa com a equipe, não engaja as pessoas, não envolve as pessoas no processo de mudança, e aí a empresa passa algumas situações que a gente já viu, até exemplos de pessoas saindo da empresa, porque também é normal no processo de mudança, mas às vezes uma debandada não é tão normal, né? Sai muita gente, né? Mas é um tema importante e a gente vai tratar inclusive dessas etapas que existem nesse processo de mudança, né? Que todo o processo de mudança ele passa por etapa, que é que a gente traz alguns exemplos da curva U, e esse se aplica também no processo de gestão de mudança, porque é natural que aconteça a resistência das pessoas, é natural que as pessoas elas neguem a mudança. Então todo esse processo é um processo que é natural de acontecer dentro da empresa, mas que o empresário ele pode gerir isso aí de uma forma que consiga reativar as pessoas ali e retomar a performance dentro da empresa, né? E é por isso que a gente chama de gestão de mudança, né, Felipe? Porque justamente, que nem você falou, né, precisa ser justamente feita uma gestão, né? Isso precisa ser tratado como uma maneira específica, né? E tem algumas transformações que as empresas passam que ela é muito grande. Muda muito toda a rotina do negócio, ou toda a rotina de um setor, ou às vezes até um modelo de negócio passa por transformação. E a gente vê, né, Felipe, que ao longo do tempo tem coisas que elas vão se transformando gradativamente, as pessoas vão digamos assim, se adaptando a algumas coisas novas, isso é gradativo. O que a gente está falando aqui é no caso de mudanças mais abruptas, assim, é coisas que viram uma chave, agora é assim. Então, como que é esse virar a chave agora é assim, né? Qual que é a sensibilidade que isso tem? E um ponto que é muito importante, porque eu vejo que às vezes o empreendedor, o empresário, é uma pessoa muitas vezes jamais acostumada com isso. Entende? E a vida dessa pessoa já é algo mais assim oscilante ou mais instável, vamos dizer, nesse sentido, do que uma pessoa que está lá fazendo a função dela, apertando no botão azul toda vez, ou apertando no botão amarelo na segunda vez, e assim por diante. E quando vem um processo de mudança, é aquilo que você falou, a primeira parte, as pessoas resistirem àquilo, né? Negarem aquela situação, não quererem daquela maneira, né? Só que eu vejo também que a gente tem um desafio hoje que, além de uma gestão específica de uma mudança pontual de algo que vai acontecer, é esse processo da mentalidade estar preparada para a mudança, estar preparada para o novo. E é claro que falar é fácil, né, cara? Porque a gente está às vezes muito de fora, né? Eu estava agora numa reunião com um cliente, fazendo um acompanhamento, e falei algumas coisas para eles, ele falou assim, para você que está de fora falar é fácil. Eu falei, mas essa é a minha função, é falar de fora.
entende? Para que vocês aí dentro encontrem uma maneira de fazer isso, né? Porque essa mudança é necessária. E a gente precisa encontrar uma maneira de lidar com adultos, né? Então a cultura corporativa no meio desse processo ela é muito importante, né? O quanto que a cultura impacta. Porque tem empresas que a gente vai fazer mudança e, cara, o negócio vai que é uma beleza, vai azeitado. E tem lugares que você vai fazer alguma mudança, cara, é uma coisa assim muito transtornante. A pressão se torna muito grande, a resistência das pessoas se torna muito grande, isso está diretamente envolvido com a cultura, né? Por isso que eu vejo, sabe, Felipe, que um ponto assim que é importante, né, nesse processo da gestão da mudança e em outros processos também, né, é as pessoas que estão envolvidas, né, nesse momento entenderem o que é que a gente quer fazer, né, qual que é o objetivo disso, não simplesmente estamos mudando porque agora a gente achou um jeito melhor de fazer, não, a mudança ela normalmente tem um propósito, quer se alcançar determinada situação, então o que que é que se quer alcançar, e quando aquilo ser alcançado, como é que vai ser a vida das pessoas? Como é que vai ser o trabalho das pessoas? Né? Se a empresa fizer essa mudança e alcançar o objetivo dela, o que que eu ganho com isso? Né? Como é que fica o meu trabalho? Como é que fica a minha história nessa parte toda, né? Esse aí é o começo do processo, que é justamente a mudança em si, né? Que é informar, comunicar a mudança que será feita e, obviamente, esclarecer para as pessoas. Mas aí, nesse momento, já que você falou da mentalidade, nesse momento já entra a questão comportamental, alteração de comportamento. Já começa ali. A pessoa ela recebe a informação de que vai ter uma mudança. Vamos dar um exemplo de mudança. A gente falou, a implementação de um planejamento estratégico, a implementação de um RP, por exemplo, na empresa, sistema. Tem empresas que não têm nem sistema financeiro, então a implementação de um sistema financeiro, que a gente viu, tem empresas que controlam, a gente já se deparou com isso, né? Controla financeiro com planilhas, às vezes, muito simples, várias planilhas que não conseguem ter uma informação clara. Empresas que a gente já viu que controla com caderno. Então, às vezes, dependendo da cultura, da mentalidade, a gente se depara com mudanças que talvez para nós sejam mudanças simples, mas para aquele contexto dentro daquela empresa ali é uma mudança muito radical. Então tem que ter todo esse trabalho de desenvolver uma mentalidade de crescimento para que a mudança aconteça. Então nesse primeiro momento é justamente a comunicação de que a mudança vai acontecer e nesse primeiro momento a gente já começa a perceber uma alteração no comportamento das pessoas. E aí entra a segunda etapa do processo de mudança, que aí já é resistência. A pessoa ela ouve, muitas vezes ela nem entende, porque tem pessoas que às vezes você está comunicando com ela, ela pega uma parte da comunicação ali, fica presa naquilo ali, nem ouve o resto do que está sendo falado. Então também essa comunicação ela tem que ser muito assertiva, ela tem que ser uma comunicação muito clara. E aí tem a segunda etapa da mudança, que já é resistência, né? As pessoas começam a resistir. E isso é um ponto que tem que ter muito cuidado, porque um processo de mudança ele é sujeito a afetar de uma forma significativa a cultura dentro da empresa. Porque é um momento delicado da empresa em que tem que ter muito cuidado, por exemplo, até com fofoca, com panelinha, com esse tipo de coisa. É importante estar atento a esse processo de mudança. E aí passa por essa etapa de resistência. E nessa etapa de resistência, as pessoas, a performance, a produtividade das pessoas, ela começa a cair. É natural, faz parte do processo. E todo processo de mudança, ele considera essa queda de performance. Porque as pessoas, elas meio que se bloqueiam, as pessoas, elas ficam, mas será que vai acontecer o quê? Será que eu vou perder meu emprego? Tem pessoas que começam a se preocupar com aquilo ali. Será que eu vou dar conta? Porque o principal que eu vejo, Tomás, na gestão de mudança, o principal é o comportamental. É muito mais comum a gente se deparar num processo de mudança com o comportamental do que com a parte técnica. Porque às vezes a parte técnica é muito mais fácil da pessoa aprender, clica aqui, vai ali, um procedimento bem feito, a pessoa consegue pegar. Agora a parte comportamental que já é um pouco mais difícil e ela que grita mais alto num processo de mudança. É porque envolve muitas vezes, né, Felipe, aquilo que a gente conhece assim como zona de conforto, né? A pessoa ela Exatamente. tá lá, ela tá adaptada àquela determinada situação, ela tá consciente daquela situação, ela tá agindo naquela situação e de alguma maneira aquela situação ela vai mudar. Então a pessoa ela vai recusar, ela vai se vitimar, ela vai reclamar, ela vai criar questionamentos. E eu vejo que isso muitas vezes, eu já vi pessoas, por exemplo, digamos assim, não aceitar que isso aconteça.
dentro da empresa, né? Mas eu vejo que é um processo até natural, instintivo do ser humano, né? Ele tá sendo ameaçado. Então, aquilo que para ele era uma verdade absoluta, dentro da percepção dele, aquilo era uma verdade absoluta, era uma realidade, era como ele executava o serviço dele. E aí, muitas vezes, você vê as empresas de alguma maneira prosperando. Então, a pessoa ela tá fazendo aquilo, tá dando certo, ela tá, pô, mas eu tô fazendo, tô dando certo, o cliente tá recebendo, eu tô pagando, não sei o quê, tá tudo acontecendo, por que que precisa mudar? Né? E muitas vezes a gente falando disso, né? A gente enfrenta isso todos os dias, né? Eu estava agora numa reunião e falando a respeito da implantação de um CRM num cliente, né? Que é um software, para quem não conhece, é um sistema de gestão, de relacionamento com o cliente, né? E aí estava justamente se questionando uma coisa, que uma pessoa tinha uma função, que aquilo, digamos, era um privilégio que ela tinha, porque aquilo dava uma condição dela ter mais clientes, né? E aí aquilo agora ia ser distribuído com as outras pessoas. E aí como é que ia ficar com essa pessoa? Entende? Mas espera aí, não vamos mexer com ela, porque ela estava até agora fazendo, e na época ninguém quis fazer, e ela aceitou fazer, e agora ela colhe resultados com isso, como é que a gente vai tirar dela? Né? E daí uma pessoa falou assim, olha, tem que entender que a gente não está lidando com criança. Então, mas é muito sensível isso, né, cara? Porque você tá, por exemplo, nesse caso, você vê a pessoa, quando precisou ter uma mudança, só ela aceitou essa mudança. E agora vai ter uma outra mudança que vai mudar ela. É sujeito que é a única que aceitou naquele momento, agora não aceite, não queira. Então é um jogo assim que não tem assim, pelo que eu percebo, muitas regras pré-estabelecidas. Você precisa entender cada cenário, entender quais são os envolvidos nesse processo e dentro disso criar uma estratégia. Então nesse caso, por exemplo, o que a gente fez, né? Sabendo dessa situação, o que se pensou? Ó, antes de comunicar toda a equipe de algo que vai acontecer, de uma maneira que essa pessoa possa estourar numa reunião com a equipe, ou possa criar uma inflamação numa reunião com todo mundo, vamos primeiro chegar para essa pessoa e colocar para ela o que está acontecendo. E aí, o que eu vejo que nesse caso foi uma estratégia, né? Que eu inclusive sugeri, falei, olha, chega para ela e fala assim, a gente chegou até aqui por causa do seu trabalho. Você nos ajudou a preparar esse momento. Aquilo que a gente viu como uma oportunidade lá atrás, só você reconheceu que podia ser uma oportunidade, nos ajudou, preparou esse terreno para essa nova mudança que a gente vai passar agora. Então aqui agora, a partir desse momento aqui, eu continuo contando contigo, para a gente poder preparar toda a nossa equipe para esse novo momento que a empresa vai estar desfrutando. Então é importante, e tem coisas que eu vejo, sabe, Felipe? É muitas vezes uma questão de um cuidado com a comunicação. O feedback assertivo. Como que isso chega para as pessoas, Exatamente. né? Porque se a pessoa se chegasse para essa pessoa, por exemplo, de uma maneira enlatada numa reunião, ou agora vai ser assim, aquele trabalho que a fulana faz agora vão distribuir com todo mundo, ou seja, aquilo sujeito impactar diretamente no ganho que aquela pessoa está tendo hoje, é uma pessoa importante dentro da equipe, ela gera resultados importantes para o negócio, então como não tratar isso de uma maneira especial? Eu vejo que é diferente de você tratar ela, digamos assim, com privilégios que os outros não têm exatamente. Mas é você tratar cada caso como um caso específico e ela vai precisar dessa atenção, outra pessoa vai precisar de outra atenção e você vai remanejando ali as situações até ter um cenário planejado, que é esse o ponto que eu acho que tem que ficar claro no nosso conteúdo de hoje, que é o que a gente está chamando de gestão da mudança. Como que eu preparo o meu terreno para as mudanças que estão acontecendo e não simplesmente solto o caminhão na ladeira e falo, ó, quem gostou, gostou, quem não gostou, que se dane, eu estou no meu negócio, eu falo do jeito que eu quero e pronto. Não funciona mais assim hoje em dia. E a gestão da mudança, ela oscila muito, né? Performance cai, depois a pessoa tem uma performance média, depois ela aumenta um pouco a performance, depois a performance cai. Normalmente ela fica, no início ela fica entre performance baixa, performance média, até chegar num ponto que a performance começa a aumentar. Que o que a gente está falando de performance é a produtividade, o desenvolvimento da pessoa. E quando você estava falando, eu me lembrei de uma frase do Simon Sinek, cara, que ele fala o seguinte: 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, o empresário ele tem que conhecer no mínimo, do comportamento humano. É o cara que está implementando um processo de mudança, quando ele começa a ver as pessoas recusando aquilo ali, ele, está na fase de recusa. É isso aí. Aí ele está falando, ele começa a perceber as pessoas com raiva. Está na fase de... A pessoa está com raiva. Essa fase de raiva, a pessoa ainda começa a ter uma performance mais média, porque ela está com raiva, mas ela está fazendo, entende? Mas ela está com raiva. Então, na comunicação, na observação do empresário, ele consegue perceber a postura, o comportamento das pessoas. E aí, com base nisso aí, ele vai conduzindo todo esse processo de mudança. Então, é algo, Tomás, que
Eu não vejo que tem uma fórmula mágica. A gente está falando de algumas etapas, que tem etapas pré-estabelecidas, que são estudos que foram feitos e realmente tem essas etapas. Mas é muito de percepção, é muito porque as pessoas nas empresas elas são diferentes, cada ser humano é um ser humano, é um universo, né? Então é muito de perceber ali as pessoas, como é que elas estão. Às vezes tem um colaborador que está aceitando mais fácil aquela mudança, traz aquele cara para junto, para ele ser um pilar ali de inspiração, de motivação para as outras pessoas que estão com a performance baixa, que aí ele vai começando a costurar as coisas ali para evitar que a fofoca seja disseminada, que a fofoca se espalhe, que aí é o que eu costumo brincar, né? Aquele colaborador que rema para trás, a mudança acontecendo e o cara remando para trás e puxando a galera para trás e segurando a galera para não desenvolver. Então eu vejo que é algo também muito perceptivo. Tem técnicas, mas não tem uma receita pronta, né? É muito essa percepção do empresário no dia a dia ali com o colaborador, né? Por isso que eu vejo que é importante, sabe, Felipe, de certa maneira, existir uma preparação para que isso aconteça de uma maneira assertiva e com quem entende do assunto. Porque, por exemplo, né, eu tenho um cliente tem um cliente nosso que está passando por um processo de implantação de RP com um investimento significativo, na casa de 2 milhões de reais para colocar um sistema a rodar, e aí investindo mais, digamos assim, dá em torno de 20% disso numa gestão de mudança. Aí você fala, pô, mas espera aí, já tô investindo no sistema, eu vou ter que investir mais ainda nessa gestão dessa mudança? Ué, se você não investir, esse investimento ele não vai surtir efeito, ele vai jogar contra, né? E quanto que isso pode ferir o negócio? Quanto que você daqui a pouco ter uma baixa muito grande de produtividade pode ferir o resultado do negócio num determinado espaço de tempo e que pode, sujeito a gerar um comprometimento na saúde financeira em todo o resultado do ano e assim por diante, né? Por isso que eu vejo assim, ó, aí é sempre uma linha muito tênue, né, Felipe? A gente tem que trabalhar as mudanças de uma forma planejada e, digamos assim, dentro do momento certo. Por exemplo, eu já vi empresas mudar estratégias, por exemplo, de uma maneira assim muito profundas no momento que a venda é mais forte. Eu não vejo por que fazer isso. Entende? Se você tem um período, por exemplo, varejo, que você pega ali final de ano, Natal, Ano Novo, você não vai implementar um sistema nesse momento. Deixa virar, deixa passar fevereiro, deixa chegar um mês que está mais tranquilo, deixa as coisas estarem no momento mais oportuno para fazer o que precisa ser feito. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente tem que estar apto, aberto, receptivo para mudanças, existe um negócio que está acontecendo daquela forma. Então quer dizer que aquele negócio, algumas mudanças sim, mas nem todas são indispensáveis e precisam acontecer exatamente naquele momento. A gente pode parar, pensar e avaliar de uma maneira mais assertiva, coletar feedbacks. E um ponto que eu vejo que digamos assim, aí que eu posso dizer que existe uma receita fundamental, que é aquilo que você colocou antes. É o empresário ou o gestor desse processo estar consciente dessas etapas que a gente está aqui de alguma forma colocando que vão acontecer. Então não é se talvez vão acontecer, elas vão acontecer. Em alguns casos com mais ou menos intensidade em cada momento, né? Mas o empresário ou o gestor entendendo que isso vai acontecer, ele mesmo vai estar consciente dessas coisas, vai lidar melhor com isso, até porque o próprio empresário, quando está fazendo uma mudança, passou por esse ciclo de rejeitar ela primeiro. Primeiro, quando um consultor chegou lá, o plano empresarial, o Tomás, o Felipe chegou lá, o cara negou, falou, não, mas espera aí, a gente sempre fez assim, eu não sei o quê, ou será que precisa mesmo? Ele mesmo foi percebendo, né? Porque daí o que acontece? Passando essa primeira fase aí que o cara recusa, que ele tem raiva, que ele nega, que ele se condiciona a não participar, a pessoa começa a testar essa mudança. Aí dentro desse teste que ela começa a fazer, ela começa, pô, peraí, talvez faz sentido isso que eles falaram. Talvez faz sentido essa mudança que está sendo proposta. Olha, ficou mais rápido, ficou mais fácil. Mas antes veio aquilo que você falou antes, essa curva U, que você vai ver o performance despencar, e ela começa a gerar uma evolução, e aí a própria pessoa percebendo isso, ela começa a aceitar, começa a ser treinada, começa a ser desenvolvida, e aí essa mudança gradativamente vai sendo aplicado. Mas eu vejo que é importante, sabe, Felipe, a gente tá num ambiente corporativo, numa gestão de pessoas já baseada na inovação, já baseado na mudança, na responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes você pega um processo de mudança, cara, não é fácil, cara, não é legal, não é divertido, entende? Não é uma coisa que você queria estar fazendo, entende? Mas precisa ser feito.
A gente precisa ser, é o que estava na chamada do podcast, nós nos posicionarmos como o agente de transformação que o nosso negócio está precisando. Porque se não vier disso do gestor, do empresário, do líder, cara, hoje eu ouvi, cara, 2 vezes e me doeu ouvir isso. 2 vezes, cara, de empresas diferentes. Numa eu ouvi exatamente do cara e na outra eu ouvi de um terceiro, falando assim: prefiro eu fazer o trabalho dessa pessoa. O líder falando isso, entende? Ou seja, você vê que a pessoa, enquanto líder, não está preparada para formar as outras pessoas. Aí numa empresa que a própria liderança Isso aí é que a pessoa não tem capacidade de delegar, né? Isso aí é. e assim, o de delegar, o de ensinar, o de preparar, o de acompanhar, o de, digamos assim, aconselhar, de também, de certa forma, de acalmar, É a entende? base, a base disso aí é delegar. Se o cara não sabe delegar, não vai saber fazer mais nada. Isso aí que você Exatamente. falou. Entendeu? Aí eu vi o cara falando: não, eu não vou depender de ninguém para fazer o que tem que ser feito. Cara, não é depender, entende? Não é depender, mas tá bom, então você vai fazer? Então você tem equipe para quê então? Entende? Olha o nível que a gente às vezes vê dentro de umas empresas, e aí você vê lá na ponta, não funciona isso, não funciona aquilo. Vai olhar onde é que tá a essência, cara. Liderança, com Cara, e certeza. uma coisa que eu percebo assim, ó, grande parte das empresas que a gente lida hoje, Felipe, que são pequenas e médias empresas, elas estão na etapa de formação de pessoas. Então não adianta o cara querer falar assim: eu vou ter o melhor sistema de RP do Brasil. Brother, pode ter, cara, mas você tem que ter pessoas para implantar Quem isso. vai alimentar o sistema, né? Você vai ter pessoas para alimentar isso, você vai ter pessoas para colocar rodar, você vai ter pessoas para poder acompanhar. Então não adianta, ou o empresário. Ontem eu tive uma reunião de longa data, de longo período a respeito disso, né? A importância da formação das pessoas. Dá trabalho, cara, tem que ser incentivado isso. Mas a partir do momento que você tem as pessoas fazendo, e você pode chegar para ela e falar assim: ó, isso aqui é contigo agora. Entende? Gradativamente as pessoas vão assumindo esse papel, né? Esse processo de mudança, ele dá trabalho e é importante que ele seja feito de forma gradual. Não pode chegar e pá, fazer e de uma vez mudar. Tem que ser gradual. E é uma boa oportunidade que o empresário tem de aprender a delegar as coisas. Delegar. Que aí, quando ele delega, ele tá transferindo responsabilidade. Quando ele está transferindo responsabilidade, ele está inconscientemente ou conscientemente, ele está gerando engajamento, envolvimento das pessoas. Mas aí, a gente falando aqui, né? A gente estava falando da recusa, raiva, aí a pessoa começa a reclamar. Esse ponto é importante. O empresário ele vai ouvir reclamação. E ó, já vou deixar uma dica aqui para os empresários, que é um bom conhecimento para o processo de gestão de mudança é a gestão de conflitos. Saber fazer a gestão de conflitos, porque é bem provável que vai gerar conflito dentro da empresa. Então tem que aprender a fazer essa gestão de conflitos. Aí a pessoa começa a reclamar. Ela começa a reclamar, mas ela ainda está fazendo alguma coisa, mas ela está reclamando. E o empresário tem que saber lidar com isso. Depois que a pessoa ela começa a reclamar, ela entra no processo de vitimização. Então ela se coloca no lugar de vítima. Se o empresário abrir brecha para essa pessoa, meu amigo, acabou. Então ele tem que fazer a pessoa entender que ela não é vítima. E que se ela não entrar no processo de mudança, ela vai ficar para trás dentro da empresa. E aí quando a pessoa começa a perceber que fazer o papel de vítima não está trazendo resultado para ela, aí ela começa a testar. Não deu certo. Eu vou ter que começar a testar. E a pessoa mesmo com raiva, ela começa a testar a mudança. E aí, naquele de testar, testa, ela começa a perceber: uai, mas realmente esse negócio aqui melhorou. Tá melhorando, tá facilitando meu serviço. Eu tô tendo os números, eu tô tendo as coisas muito mais fáceis aqui na mão. Aí ela começa a entrar num outro processo que ela começa já. Isso aí a performance já tá aumentando, né? Ela começa a entrar num processo de engajamento. Aí ela se engaja ali com aquela mudança. Ela aceita a mudança, porque ela testou, viu que o negócio. Opa, peraí, se eu fizer com esse sistema aqui, eu vou ter esses dados, tudo aqui nesse dashboard aqui, uai. Ficou bom. Aí a pessoa começa a aceitar, aí ela começa a se engajar, ela já começa a pegar, apresentar as telas de dashboard para a equipe, aí ela começa a cruzar informações e trazer informações mais completas para a equipe, por exemplo, ela começa a perceber que o tempo
trazendo para uma linha mais operacional, o tempo que ela gastava ali naquela máquina, ela está diminuindo aquele tempo. E sempre junto com o processo de mudança, é importante o que a gente fala, que é a comunicação, o feedback, a validação. É o gestor, o líder da área, chegar para a pessoa, nossa, que legal, tá vendo? Você já está diminuindo seu tempo, pô, parabéns. Fazer esse reconhecimento na frente das pessoas, é isso aí que chega no engajamento. Aí a empresa ela começa, aí a performance, ó, e aí usando a ferramenta ou a mudança que foi feita a favor da empresa, a empresa começa a crescer. Então é ruim passar por esse processo? Talvez, mas é um processo que é curva U. A empresa ela vai decaindo ali, as pessoas vão perdendo performance, motivação, engajamento, depois quando começa a subir, mas precisa de ter uma gestão. Precisa de ter liderança para fazer o processo de mudança. Boas lideranças, porque é a liderança que está ali trazendo a galera para cima, trazendo a galera junto, incentivando a galera a aplicar todo o processo de mudança. E aí as pessoas começaram a engajar, aí flui todo o processo de mudança e a empresa entra num outro patamar. Ela passa por um processo de organização que não é fácil, dá trabalho, exige das pessoas, exige da liderança, exige do empresário. Mas depois que passa a turbulência, aí fica um voo de cruzeiro, né? Fica tranquilo. E você sabe o que você estava falando, né? Aí eu lembrei de um caso, até vou contar aqui. A Raquel, que hoje está aqui na nossa equipe, faz parte do nosso time comercial, né? Na época ela tinha uma empresa na área de beleza, um salão com uma estética junto, né? E a gente estava fazendo um processo de implantação de um sistema de gestão para ela, né? E aí eu lembro que eu brincava lá com as meninas, olha, hoje eu sei que vocês me odeiam, mas eu sei que vocês vão me amar. E justamente, cara, é muito engraçado, eu lembrei de uma coisa que eu percebi depois de algumas empresas, sabe, Felipe? Que uma das coisas que faz as pessoas recusarem é porque num primeiro momento parece que ela vai ter um serviço dobrado. Por quê? Quando a gente começa a rodar um sistema, né, existe um processo de implementação, lá de implantação, que você vai colocando aquelas etapas rodarem, até que você vire a chave, desative o que estava anterior e começa a rodar um novo, por exemplo, né? Só que até que isso aconteça, às vezes durante um determinado período tem que alimentar dois. Por quê? Você não pode parar o que está fazendo e tem que começar a alimentar um novo. Porque se aquele novo der algum BO, você não perde aquele período de trabalho daquele antigo sem nenhum registro, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem que inclusive, dar uma ênfase nisso aí, porque isso é uma coisa que parte hoje significativa. Isso é uma coisa que hoje, até na semana passada, a gente estava numa reunião, eu falei 3 vezes para a pessoa. Eu falei assim, presta atenção. Eu estou falando para você não parar o que você está fazendo. Não pare. Continue. É dobrado o serviço por um período, mas não pare. Se você parar e der algum BO no meio do caminho, a gente vai ficar sem esse período. Então, continua. Você só vai parar quando? Quando eu falar para você parar, ou quando a gente falar para você parar, não pare antes disso. Aí eu até achei engraçado porque a pessoa achou que eu tava meio doido, eu falei, eu sei que eu tô te repetindo isso, mas eu tô te repetindo isso, porque a gente já passou várias situações da pessoa, mas eu achei que agora era para ser assim. Não ache nada nesse processo. Qualquer dúvida, chame. Porque o que a gente normalmente faz, né, Felipe? Num processo de gestão de mudança e de implementação de algo, existe um planejamento. Então, aquele planejamento, ontem estava inclusive fazendo junto com um cliente de um sistema. Ele tem algumas etapas que vão acontecer até que algo comece a ser feito ou pare de ser feito. E muitas das pessoas falam, mas eu achei que era assim, eu achei que era assado. Planeje, documente esse planejamento para as pessoas, compartilhe com a equipe o que está sendo feito. E uma coisa até que eu acho legal, Felipe, é a própria equipe saber dessas etapas aqui que vão acontecer, que elas vão recusar, que elas vão negar, que elas vão sentir raiva. Por quê? A gente comunicando para elas que a gente sabe que isso vai acontecer, quando isso estiver acontecendo, a gente fala, não falei para você que ia dar raiva no primeiro momento? Eu não falei que você ia se vitimar no primeiro momento? Você está se vitimando. Não é esse lugar que você tem que se posicionar. A gente está colocando você aqui como um agente dessa etapa. E uma coisa que é importante também, Felipe, que eu vejo que muitas empresas não fazem, né? Às vezes você pega, por exemplo, a mudança de um sistema, né? Isso impacta toda a empresa. Beleza. Mas quais são as pessoas chaves para que essa mudança aconteça e que vão executar essa mudança? Essas pessoas precisam ser mais mapeadas, mais alinhadas, mais conscientes, mais acompanhadas. Por quê? Para algumas pessoas, ela só vai lá e coloca um dado, alimenta uma coisa simples, não tem grandes impactos. Tem outras pessoas que têm vários processos, várias atividades, várias funções e que muitas vezes são pessoas que distribuem atividades para as outras pessoas ou que exercem liderança e influência sobre outras pessoas. Então, as peças-chave precisam ser mapeadas e bem identificadas
para poder fazer a coisa acontecer. Então aqui já está algumas dicas de como implementar essa mudança, né? Mapear a mudança, estruturar essa mudança, começar ela de uma forma assertiva e organizada, com prazos, com datas, com pessoas responsáveis, delegando as funções. Uma coisa que eu vejo muitas vezes... Registrando tudo isso aí para poder acompanhar depois. Registrando, por mensurando exemplo, os resultados de cada um que está fazendo. a gente a gente faz processo de implantação de planejamento estratégico, por exemplo, em algumas empresas, e em quase todas a gente faz, mas algumas com um pouco mais de cuidado, quando tem alguma norma envolvida, por exemplo, né? A gente grava toda a reunião, faz ata da reunião, filma a reunião, entende? Justamente para quê? Depois que acontece a reunião, documenta no grupo, no grupo do WhatsApp, galera, hoje fizemos tal coisa, né? Você não fez a da reunião de ontem, inclusive, olha só. Já lembramos uma tarefa aqui, ó. Isso é importante, sabe, meus amigos, porque o que acontece? A comunicação, ela é clara para quem está ouvindo ela. Ela tem que ser clara para quem está ouvindo aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes, numa gestão de mudança, as pessoas estão estressadas, estão agoniadas, ou estão com expectativas além daquilo que precisa ser. Então, quanto mais claro a comunicação for, mais alinhada ela tiver, mais assertividade vai existir no processo. E nessa empresa da Raquel mesmo, o que foi muito legal, Felipe? Que depois que estava implementado, que as pessoas não precisavam mais de fichas de papel, que não precisavam mais fazer controle em planilhas, que não precisavam mais um monte de... Cara, por exemplo, uma coisa simples que ela tinha, ela precisava confirmar com os clientes o agendamento. O sistema começou a fazer isso. O sistema confirmava o agendamento, o sistema fazia recorrência do agendamento, o sistema mandava pesquisa de satisfação do agendamento da consulta que a pessoa fez. Então, a tecnologia, o que eu vejo assim, hoje, muitas pessoas dentro das nossas empresas não sabem nem usar o celular. Usa o celular só para WhatsApp. E até para ligação. Hoje a pessoa não usa nem o telefone para ligar. Liga direto para o WhatsApp. Assim, é só WhatsApp. Às vezes a pessoa tem uma tarefa para ela fazer, ela coloca no WhatsApp. Entende? Então tem muitas ferramentas hoje e a tecnologia ela está ao nosso favor. Ou deveria estar ao nosso favor. E a gente precisa ter uma maneira de acompanhar isso e fazer acontecer, né, Felipe? Legal. Isso aí que o Tomás falou já está dentro da primeira etapa, né? Que a gente tá trazendo aqui para os empresários é um processo de 9 etapas do processo de mudança. E agora a gente já vai falar do que fazer em cada uma dessas etapas, né? Então a primeira etapa que é a mudança, é a comunicação da mudança, é aquela política da boa vizinhança, de envolver as pessoas, de estar com as portas abertas, de comunicar, de explicar o porquê que aquela mudança está acontecendo, quais são os benefícios que aquela mudança vai trazer para dentro da empresa. Essa é a primeira etapa que você já explicou bem ela. A segunda etapa, que é a etapa de imobilização, que é onde o indivíduo paralisa, simplesmente ele paralisa, e aí entra a capacidade do líder ou do empresário de entender toda aquela situação, de explicar, de estar atendendo as pessoas pontualmente, sanando as dúvidas. Aí vem a terceira etapa da mudança, que já é a etapa de recusa, que a pessoa nega. Ela nega ali a implementação da mudança. Aí entra uma outra característica comportamental, uma competência comportamental muito importante que o líder e o empresário têm que ter, que é a inteligência emocional, para poder lidar com a situação de recusa, porque as pessoas elas vão perguntar, elas vão argumentar, elas vão querer saber, e aí às vezes o cara explode e não sabe lidar com aquilo ali. Então tem que ter inteligência emocional e tem que ter resiliência também para lidar com essas situações. Depois desse momento de recusa, é a raiva. A pessoa ela vai ficar com raiva. E aí cabe ao líder ou ao empresário não revidar. Olha como é que isso é importante. Então, o processo de comunicação, ele está em todas as etapas. Em todas as etapas. E precisa ser uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, uma comunicação assertiva, uma comunicação respeitosa. É muito mais o líder. Aqui cabe um exemplo legal que eu sempre bato nessa tecla e vou continuar batendo, que o ápice da liderança é o servir. É o ápice do líder. É aquele líder servidor, aquela pessoa que sabe servir. No processo de mudança é isso. É se colocar no lugar do outro, é o líder ter empatia, se colocar no lugar do outro e servir. A pessoa não está entendendo? Explica. Ela está com objeções? Quebra as objeções que ela tem. E aí o líder ter esse jogo de cintura. Por isso que é importante a gente conhecer de comportamento humano, conhecer as pessoas, o perfil das pessoas, pelo menos o básico das pessoas que tem dentro da empresa, para eu saber lidar com cada pessoa. Você vai ver que tem uma pessoa que já é um pouco mais estourada, que já é um pouco mais agressiva nas palavras, outras não, outras vezes a pessoa ela implode, né?
ela é introspectiva por dentro, a pessoa está explodindo, mas por fora ela não está transmitindo isso aí. Pessoas que são mais quietas, pessoas... Então tudo isso aí o líder ele tem que ter esse jogo de cintura para saber se comunicar com essas pessoas. E aí depois dessa etapa, vem a etapa da reclamação. Meu amigo, essa etapa é a etapa da maçã podre. É a etapa da erva daninha. É a etapa da fofoca. Essa tem que ser eliminada pela raiz. Se o empresário ou o líder, ele identificou essa pessoa que está reclamando e disseminando isso aí para dentro da equipe, ele tem que urgentemente chamar essa pessoa para dentro da sala e dar um feedback, mostrando o que a pessoa está fazendo e deixando claro que a pessoa está fazendo fofoca dentro da empresa, que a empresa não permite isso, que a empresa não aceita isso dentro da empresa, que ela precisa mudar o comportamento dela e explicar de novo qual que é a importância da mudança, por que essa mudança está acontecendo, quais são os benefícios dessa mudança. E a pessoa vai começar a entender, aí ela vai colocar no lugar de vítima. Ah, mas é porque... Agora só uma coisa, Felipe. Se nesse caso aí a pessoa reclamou, né? Criou caso, foi a maçã podre, fez fofoca. O empreendedor foi lá, chamou a pessoa, deu um feedback claro, transparente, e a pessoa não resolveu. O que faz? Aí você pode... Aí depende das empresas, tá? Mas aí a pessoa pode receber uma advertência, por exemplo. Pode ser verbal. Se a pessoa não mudar, ela pode receber uma advertência escrita. Por que eu estou falando isso, Tomás? Porque a empresa ela tem que se resguardar também. Tá? Porque ela precisa de ter... Porque eu já estou pensando já lá na frente no processo de, às vezes, ter que promover essa pessoa para o mercado de trabalho. Faz parte, tá? Faz parte. Tem pessoas que não vão acompanhar a mudança, que vão sair. É natural, legal. Ah, era um excelente vendedor. Beleza, mas o cara estava contaminando a sua empresa. Você prefere ter um vendedor bom que está contaminando a sua empresa ou matar aquela erva daninha ali e deixar a grama nascer de novo? Então, tem momentos, situações que precisa promover para o mercado de trabalho, mandar embora mesmo. Só que é importante o empresário registrar essas coisas, entende? Porque para ele ter um respaldo até jurídico disso. Então, dá uma advertência verbal, mas de alguma forma documenta isso. Não resolveu, uma advertência escrita. Não resolveu, dá um balão, por exemplo. Não resolveu, manda embora. Aí tá, mas com registro, para o cara se resguardar e ter essas evidências, né? Então tem que ser, tem que fazer esse processo. Porque tem um ponto que eu vejo às vezes, Felipe, que as empresas questionam muito, né? Ah, mas é que, cara, essa pessoa não pode sair. Essa pessoa é muito importante. Essa pessoa isso, essa pessoa aquilo. E eu entendo, a gente está num momento que tá desafiador você conseguir pessoas que se engajem no trabalho, que se mobilizem, que tenham uma visualização de longo prazo dentro da empresa. E eu entendo perfeitamente. Agora, uma coisa que eu acho importante e que muitas vezes o empreendedor não leva em consideração. Por que essa mudança está acontecendo? Porque quando existe uma mudança, eu entendo o seguinte, é que algo não está bom ou que algo pode ficar melhor. Ou seja, não está bom, pode ficar melhor, certo? E aí muitas vezes se questiona justamente isso. Tá, mas espera aí, eu não posso perder essa pessoa. Tá, mas você pode ficar do jeito que está? Não, não posso, mas também não posso perder essa pessoa. Aí é uma questão de escolha. Porque o que eu vejo assim, muitas vezes você vê lá a empresa que o cara tá trabalhando, fazendo tudo que ele pode, não sei o que, a empresa está tendo prejuízo. A empresa não está dando lucro. Cara, Felipe, não é difícil você ver empresas que não dão lucro. Que o cara empata o jogo. Que o cara trabalha o ano inteiro, chega no final do ano e empata o jogo. Ah, não posso perder essa pessoa. Tá, mas e aí, brother? Vai poder ficar empatando o jogo? Então, acho que aí que tá um ponto que aquilo que você falou agora, eu vejo que é importante, mas é importante o empresário ter assim uma consciência disso, porque às vezes, infelizmente, se faz necessário. E muitas vezes você pega assim, essa pessoa que está criando todo esse caso era a pessoa que entregava todo um resultado. Legal, a que custa esse resultado? Se essa pessoa está fazendo o que está fazendo? Entende? Será que ela já não fazia isso em outros momentos? E que talvez a própria situação da forma que está já não é por conta das atitudes dessa pessoa, que possivelmente pelo resultado que ela tinha em vendas ou em qualquer outra coisa estava mascarando uma atitude que já estava acontecendo e que talvez gerou a necessidade, inclusive, de todo esse processo de mudança mais profundo que a empresa precisa passar hoje? Os processos de mudança dentro da empresa, eu vejo também como oportunidades de identificar os talentos Com certeza. que tem na empresa. Eu vejo como oportunidade de identificar as maçãs podres que estão na empresa. E eu vejo como uma oportunidade de renovação de pessoas dentro da empresa.
Então, esse processo ele traz, apesar de ter as dificuldades, de dar muito trabalho, todas as mudanças, mas ele traz uma renovação, ele traz uma estruturação, ele traz um crescimento para dentro da empresa. E aí a pessoa ela entra nessa etapa, que é a etapa 6, que é a etapa de vitimização. Nessa etapa é importante o líder, o gestor, o empresário, ele ter um pouco de paciência. Porque ele está vendo que a pessoa está se colocando no lugar de vítima. Mas ele precisa, ao mesmo tempo, deixar claro para aquela pessoa o que a empresa espera dela. Então, olha, não, vem cá, a gente espera que você faça isso e isso, porque com esse processo de mudança a gente vai ter esses e esses e esses benefícios. Então, trazer a pessoa, mostrando a importância que ela tem em todo o processo e tirando essa pessoa da vitimização. Porque a vitimização ela está diretamente ligada à zona de conforto. Então, ó, nós estamos crescendo, a empresa, até aqui você chegou com a empresa teve um nível, uma maturidade com relação aos processos, com relação aos sistemas, e agora a gente está querendo aumentar, a gente está querendo crescer, a gente está querendo ser uma empresa maior, a gente está querendo ser uma referência no estado, enfim, trazer tudo isso aí, claro, conectando também quando a empresa já tem um plano de carreira, já tem alguns benefícios, conectando isso aí com os benefícios, e aí a partir dessa etapa, aí, o líder mostrou o posicionamento da empresa com relação àquela situação. A vitimização não resolveu para a pessoa. E aí, testa. Começa a testar. Porque você tá colocando essa situação para mim aqui, mas você já testou o sistema? Você já começou a fuçar ele lá, já começou a ver, já começou a testar? Então começa a testar. Vou te dar um desafio. Nessa semana, testa o sistema, faz isso e depois você me fala o que você percebeu desse sistema. Aí a pessoa ela não vai ter o que fazer, ela vai fazer esse trabalho de testar. E aí ela vai testar, e aí com isso ela vai começar a melhorar a performance. E ela melhorando a performance, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai começar a ter o processo de aceitação. E aí quando a pessoa começa a testar o sistema, aí a liderança, o gestor, ele começa a dar apoio para a pessoa. Aí ele vai apoiar aquela pessoa. Nossa, isso aí que legal e tal. Pô, eu não sabia que tinha essa área no sistema, que legal que você conseguiu encontrar isso aí, e aí começa a dar apoio, se você precisar de minha ajuda, eu tô aqui, se precisar também tem o pessoal da TI ali, tá, não sei o que, dá todo o apoio para a pessoa, aí a performance da pessoa, ela começa a aumentar, até chegar ao ponto do engajamento, que é a última etapa do processo, e aqui a gente está falando do que fazer, né? Então quando a pessoa ela chega nesse engajamento, aí o que o líder, o gestor, o empresário tem que fazer? Apoio, dar feedback, valorizar a pessoa, reconhecer a pessoa, dar incentivo, pode até colocar algum benefício para as pessoas que no final do processo de mudança, que aí entra a meritocracia, pode estar aliada ao plano de carreira, enfim, a pessoa criar alguma situação para aquilo ali e validar, reconhecer a pessoa, reconhecer o esforço, comemorar, sabe? Sair, fazer alguma coisa, ir para uma pizzaria, comemorando a vitória. Isso aí é importante. E aí aquilo ali começa a se sustentar, porque o apoio ele vai ter que ser sempre. Vai ter que ser sempre o apoio, acompanhamento. Isso é contínuo, né? Perfeito, perfeito. E olha só, Felipe, a gente está aqui, né, traçando algumas etapas, né, mas a todo momento colocando a importância da observação, né, do empresário, para que ele entenda assim, as particularidades do próprio negócio, da própria equipe, e entendendo que, de certa maneira, ele ou alguém vai precisar conduzir isso. Esse processo vai precisar ter uma liderança, né? E a gente bate muito na tecla, e eu particularmente, assim, para mim, as empresas elas são reflexo das lideranças dela, né? E a liderança maior do empresário e a liderança dos escalões, das escalas abaixo dele. Então isso é uma coisa que a gente tendo ali como uma conscientização do empresário, dos líderes. Eu vejo, por exemplo, a comunicação da mudança, né? Traz os seus líderes primeiro, conversa, mobiliza essas pessoas, engaja essas pessoas, conscientiza essas pessoas, tenha certeza que essas pessoas estão jogando a favor, que elas estão trabalhando pró-empresa, para que isso gradativamente vá chegando em toda a equipe e essas pessoas já estavam sabendo, já sabiam que essas etapas iam acontecer, né? E uma coisa que eu vejo importante, sabe, Felipe? A gente vê muito assim, ó, a gente estava esses dias num cliente, né? E aí uma pessoa falou assim, pô, antes de começar aqui, quero parabenizar vocês pelo podcast. Pô, tô ouvindo, tô achando muito legal. E às vezes a gente não consegue até mensurar, por a gente estar isso no dia a dia, né? O quão importante é ouvir uma palavra de alguém que sabe fazer determinada coisa.
o quanto a gente economiza tempo, o quanto a gente economiza desgaste, o quanto a gente economiza energia, dinheiro, simplesmente por direcionar de uma maneira assertiva. Porque quando você pega, por exemplo, assim, eu vou lá implementar um sistema na minha empresa. Eu não sou implementador de sistema, eu não sou especialista em pessoas, eu não sou especialista em mudança, eu sou especialista no quê? No meu negócio. Aí eu já vi caso, por exemplo, de empresa contratando um sistema de implantação, contratando um sistema de gestão e não querendo contratar as horas de implantação, querendo ela mesma fazer, sem conhecer a ferramenta, sem conhecer nada do processo, entende? Então eu vejo que tem coisas que a gente consegue dar preço. Tem coisas que no primeiro momento a gente não sabe dar preço, não tem como dar preço para quanto vale aquilo. Só que hoje a gente não tem. Então, essa é uma dica que eu percebo assim, ó, as empresas que crescem, Felipe, e as empresas grandes, você vai lá dentro da empresa assim, tem conselho, tem consultores, tem assessorias, tem pessoas de fora do negócio olhando para aquele negócio. E empresas que não prosperam, normalmente você tem o quê? Um cara que tem um rei na barriga, entende? Tem um umbigo maior que ele, centralizador, tudo, entende? Acha que entende tudo, acha que sabe tudo, orgulhoso, com o ego lá em cima, entende? E aí a empresa patinando. Então, olha, o empresário tendo a capacidade de olhar um pouco para fora do negócio e vendo como que as empresas que vão para frente funcionam, fica muito mais fácil, né? E uma coisa, Felipe, que aí eu vejo que, digamos assim, a gente está falando da gestão da mudança, né? E para mim é muito claro, dentro de tudo que a gente está falando aqui, a importância giga enorme, que nem diz o meu filho, Vitor, giga enorme do planejamento estratégico. Por quê? O planejamento estratégico ele justamente prevê as mudanças que a empresa precisa passar, as coisas que ela precisa fazer, que ela precisa aproveitar, que ela precisa se defender. Então, a mudança ela é constante, ela é a todo momento. Então, no planejamento estratégico é um momento, cara, que eu acho muito interessante, porque a gente concentra a alta gestão da empresa dentro de um alto processo de introspecção ao negócio, para entender aquele negócio, para entender as variáveis daquele negócio e poder agir de uma maneira estratégica. E a partir disso, dentro do processo de mentoria que a gente faz, a empresa ter uma vez na semana a condição de, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende de como que está o negócio, pensar estrategicamente no seu negócio. Parar de andar no piloto automático. E aí eu quero fazer um convite para os nossos queridos espectadores, ouvintes do PlanoCast. A imersão Plano A é um momento onde a empresa tem a oportunidade, em 2 dias, de fazer um planejamento estratégico. Eu achei muito legal, estava chegando no escritório hoje, daí uma conhecida ficou sabendo da imersão que vai acontecer em Joaçaba, me chamou, explicou a situação dela e falou, eu acho que é isso que eu preciso, eu estou certa disso, eu preciso disso. Eu falei, olha, mesmo que você não estivesse nesse momento, com certeza, mas por esse momento eu vejo que ainda mais, pela transição que você está passando, pela mudança que a tua empresa está passando, vem para a imersão. Por quê? Em 2 dias você vai entender, você vai poder ter mais clareza de onde você quer chegar, que isso é uma coisa impressionante como os empresários não sabem de uma maneira clara. Muitas vezes sabem de uma maneira intuitiva, mas não sabem de uma maneira clara aonde que essa empresa tem que chegar. Qual que é o objetivo que está por detrás de toda essa operação. E a hora que o cara faz essa condição de avaliação, a pessoa vai lá, olha, eu quero chegar aqui. Com base nessa definição, ela olha para o presente dela e consegue avaliar aonde eu estou nesse momento e o que eu preciso fazer para chegar aqui. Que é o que a gente chama de análise do presente, que é usada a ferramenta SWOT, é usada a matriz Gucci, onde a empresa tem uma clareza das suas prioridades, no sentido do que o que aproxima e o que afasta a empresa daquele objetivo. E aquele objetivo está conectado a um objetivo maior, de mais longo prazo, para que a empresa não fique simplesmente vivendo o arroz com feijão do dia a dia. Então você empresário está aí ouvindo a gente, você que é de Joaçaba, Campos Novos, Concórdia, Erechim, Caçador, Videira, são as cidades do primeiro semestre onde vai ter imersão Plano A. Então você que está ouvindo a gente agora, acessa imersãoplanoa.com.br, dá uma olhada no escopo dessa imersão. Em 2 dias são 24 horas de muita mão na massa, com uma ferramenta de tecnologia hoje validada em dezenas de empresas, onde a gente consegue implementar o planejamento estratégico e acompanhar esse planejamento semana a semana, dia a dia, com indicadores, com ações corretivas, com monitoramento contínuo, com delegação de tarefas e todo um acompanhamento, todo um escopo estruturado e organizado numa metodologia que a gente já aplicou em mais de 1000
empresas. Então, você que está ouvindo a gente aí, vem para a Imersão Plano A. A próxima turma agora em Joaçaba, 8 e 9 de março, no Polo Inovale, para você poder conhecer algo que pode, com toda a certeza absoluta, transformar a realidade do seu negócio. A gente vive isso na nossa empresa está passando por grandes transformações, a gente aplica, a gente brinca que é casa de ferreiro, espeto de aço, porque a gente faz aquilo que a gente fala para fazer, e a gente vê dia após dia, a gente acompanha empresários todos os dias, e alguns dias mais do que um empresário e mais do que uma empresa, e a gente vê o poder do foco dentro de um negócio. Se você hoje tem dúvida se o seu negócio tem foco, é porque ele não tem foco. Porque se o seu negócio tiver foco, você percebe. Porque as pessoas concentram energia, concentram a força, concentram a garra. Se torna uma força assim, ó, cabulosa dentro do negócio. Todo mundo trabalhando, focado, direcionado dentro de um mesmo propósito. E a Imersão Plano A, Felipe, ela tem transformado algumas empresas. A gente tem visto assim, coletado feedbacks assim, fantásticos de empresas dos mais diferentes portos, dos mais diferentes estruturas, segmentos, que a empresa, no final do segundo dia, olha para aquilo e fala, eu tenho um plano. Durante muitos anos era o que eu queria, é ter um plano. E hoje, algumas empresas estão se dando essa oportunidade. E eu vejo que é um investimento assim que se faz necessário. E só para completar, uma coisa importante. A gente já teve casos de empresa falando assim, olha, é que agora nós estamos organizando a nossa empresa, aí depois a gente vai fazer o planejamento estratégico. Ah, agora a gente está colocando algumas coisas aqui, depois a gente vai fazer o planejamento estratégico. Ou seja, empresas que pensam assim não sabem ainda o que é um planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico ele tem a capacidade de olhar a empresa em suas diferentes perspectivas, em diferentes ângulos, de dentro e de fora da empresa, de uma maneira que tudo que vai acontecer ali dentro está dentro do planejamento estratégico. E a empresa executa uma gestão, uma governança estabelecida e organizada, focada em resultados mensuráveis, metas smarts. Fechou, Felipe? Fechou. O planejamento estratégico é o guarda-chuva, né? O guarda-chuva que está tudo ali dentro daquele guarda-chuva. Qualquer mudança, qualquer coisa que a empresa for fazer, tem que estar registrado, documentado, com projeto, com ação, com responsável, com data. Não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr. E esse processo de gestão de mudança também, se o empresário que está nos ouvindo estiver passando por um processo de gestão de mudança, ele pode pesquisar um pouco mais disso aí, pode pesquisar também com relação à parte comportamental das pessoas, pode pesquisar também inteligência emocional, pesquisar gestão de conflitos, tudo isso aí, porque vai facilitar e vai auxiliar o empresário a trabalhar essa mudança de uma forma significativa. E se tiver para as bandas de cá, vem com nós na Imersão Plano A, que aí vai sair de lá com o planejamento prontinho e vai facilitar o processo de mudança dentro da empresa, né? Que já é um grande passo, fazer uma mudança dentro de um planejamento estratégico, né? E você que está aí acompanhando a gente, se faz sentido para você esse conteúdo, compartilha com seus amigos, com seus familiares. A gente sempre tem alguém que a gente conhece, que ou tem uma empresa, ou trabalha numa empresa que está passando por mudanças, ou que está passando por transformações muito significativas. E é um dever nosso aqui, enquanto guardião da economia, enquanto empreendedor, a gente querer que os empresários prosperem. Se a gente tiver empresários prosperando, com consciência do seu papel na sociedade, a gente tem uma sociedade prosperando, a gente tem um país melhor, a gente tem uma comunidade onde a gente está inserido melhor, e as coisas vão de uma forma muito melhor. E acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Twitter, em tudo quanto é canal, a gente está lá levando conteúdo que a gente entende assim ser de qualidade e de transformação, para que os empresários se conscientizem e assumam sua responsabilidade através da transformação da mentalidade. É muito legal. E inclusive nas nossas redes sociais, se a pessoa quiser, ficou curiosa ali, quer conhecer um pouco mais do que é o plano empresarial, do que é a Imersão Plano A, nas nossas redes sociais tem alguns cortes da imersão, tem alguns depoimentos de empresários que participaram da imersão, tem conteúdo muito legal. Então vai lá, dá uma olhada, dá uma pesquisada, que vai encontrar muita informação legal e uma porta aberta, né, para criar, desenvolver ou recriar o planejamento estratégico dentro da sua empresa. É isso aí, galera. Então ficamos em mais um episódio do PlanoCast e a gente tá junto. Até a próxima. Estamos aqui gravando um episódio por semana e toda semana tem episódio novo no PlanoCast, no Spotify e no YouTube. E todo dia tem conteúdo novo no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Um forte abraço para você, guardião da economia.
Até o próximo episódio. Valeu!